Pedro reforça a sua convicção e toma decisão no Flamengo. E também o Flamengo tem vários desfalques importantíssimos para o jogo de amanhã às 21h30. Jogo de volta da Copa do Brasil contra o Amazonas em Amazonas. Fala comigo, Rubro Negro. Tô trazendo aqui para vocês algumas informações aqui nessa manhã de terça-feira. Amanhã tem Mengão, jogo pela Copa do Brasil, jogo de volta na Copa do Brasil. No jogo de ida, o Flamengo jogou no Maracanã, ganhou de 1-0 magrinho em cima do Amazonas. Agora tem o jogo de volta contra o Amazonas na casa deles em Amazonas, cara. Então o Flamengo precisa ir lá e manter o seu ritmo. O Flamengo vem de um ótimo jogo contra o Corinthians, de um jogo incrível contra o Bolívar, e o Flamengo tem que fazer um jogo maravilhoso contra o Amazonas amanhã. Mas antes de irmos para as informações, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e também acionando o sino de notificação para dar aquela moral, dessa força que para o canal ajuda demais. Meu muito obrigado a cada um de vocês. E caso você não seja inscrito, eu te convido a se tornar um inscrito aqui do nosso canal. Meus amigos, sem mais delongas, cara, vamos aqui para uma fala do Renato Gaúcho a respeito da atitude do Gabigol. Eu já vou falar da decisão que o Pedro tomou e também dos desfalques para o jogo de amanhã, mas eu achei bem interessante essa frase aqui do Renato Gaúcho. Ele participou de um programa do Sport TV ontem, segunda-feira, e ele falou sobre o Gabigol, cara, e sem aliviar, ele disse que o Gabigol errou feio, ainda mais com a torcida do Flamengo. Abre aspas pro Renato Gaúcho. Gosto muito do Gabigol, sou muito amigo, não tem pra onde correr. Pelo menos ele se desculpou. Ele ter assumido é um grande passo. Ele sabe que errou, ele sabe o que a torcida faz por ele. Ele sabe que errou, deu muito mole, não foi pouco não. Então aí, Renato Gaúcho, apesar da sua amizade com o Gabigol, soube separar bem as coisas. Ele sabe que o que o Gabigol fez foi um ato que não tem perdão, cara, não tem desculpa. O Gabigol errou ainda mais em não ter assumido. Eu digo, afirmo e reafirmo. Se o Gabigol tivesse assumido e pedido desculpas pessoalmente ao seu torcedor, ao seu fã, às gabizetes, como gosta de falar o pilhado, isso não teria tomado a escala que tem. Aposto que ele teria recebido ódio, teria recebido xingamentos, teria recebido tudo isso. Mas de uma escala menor. Porque ele ter dito que era mentira deu uma falsa esperança ao torcedor. Porque eu tinha esperanças, eu gostaria que aquilo fosse mentira, que aquilo fosse uma montagem. E quando ele assumiu que ele estava usando, que ele mentiu pro torcedor, aí, meu amigo, foi um caminho sem volta. Porque aí ele machucou, ele magoou o torcedor. Ele deu uma falsa esperança ao torcedor. Isso foi pior do que ter assumido que ele tivesse... Se ele tivesse assumido que tinha usado a camisa do Corinthians. Isso foi pior, foi muito pior. Agora, falando sobre a decisão do Pedro, né? É o seguinte, meus amigos. Essa matéria que eu tô pegando ela do Bola VIP, cara. E o seguinte... Por mais que tenha tentado minimizar durante a entrevista pro portal UOL, a diretoria do Flamengo ficou muito decepcionada com o Gabigol. Por outro lado, tem outro ídolo do Flamengo que vinha sendo vaiado e tomou a decisão de focar ainda mais nos treinamentos para melhorar dentro de campo. Estamos falando de Pedro Guilherme, o nosso camisa 9. Ele é o principal artilheiro do Mengão, mas caiu de produção. Isso era algo extremamente visível dentro de campo. O Pedro estava com uma produção muito abaixo do que ele era capaz de fazer. Em meio à polêmica com o Gabigol, o Pedro entende que realmente precisa melhorar nos jogos e tem feito trabalhos específicos durante os treinamentos, com e sem a bola. Então, Pedro está dando tudo de si nos treinamentos. Ele sabe que ele não vinha muito bem. Apesar de ter feito o gol, ele foi até bom, cara, no jogo contra o Bolívar. Ele fez um gol, foi bem até. Teve um bom desempenho, não foi tão fominha como ele normalmente era. Ainda foi um pouco fominha, tinha algumas bolas que ele podia ter tocado. Ele tentou achar um chute que não existia,
Tudo bem, ele é centroavante, ele quer fazer gol, mas fazer gol não quer dizer ser fominha, Pedro. Tem algumas bolas, cara, que eu, de fora da TV, consigo ver que você não vai conseguir chutar, pô. Então, Pedro, você é um bom cara, você sabe fazer gol, você é ótimo, você é um excelente jogador, cara, mas não pode ser fominha. Não pode ser fominha. E daqui a pouco o Flamengo vai enfrentar o Amazonas amanhã fora de casa. Como tem a vantagem de um gol, qualquer empate classifica o Flamengo. Então se der 0x0 ou 3x3, que pelo amor de Deus, o Flamengo tomar 3 gols do Amazonas, é pedir pra ser vaiado, hein, Flamengo? Então, cara, vamos lá, Flamengo, você tem que ganhar, cara. Você meteu 2x0 no Corinthians, 4x0 no Bolívar. Não vai ser contra o Amazonas que você vai empatar, né? Por favor. O Amazonas tem que encarnar o Barcelona ali pra tentar empatar com o Flamengo, cara. Porque se for pegar folha, comparar os dois, não tem comparação. Infelizmente, não tem comparação. Então, o Flamengo você tem que ganhar bem, cara. Tem que ganhar da Amazonas. Nada de 1x0 feio, como foi o jogo de ida, hein? Porque o jogo de ida, apesar da vitória, o Flamengo foi vaiado. Que apresentou um futebol que... de cair lágrima dos olhos, chorar sangue, como alguns gostam de dizer, cara. Agora, mudando de assunto e falando sobre os desfalques, meus amigos. O Flamengo conta com vários desfalques, cara. Inclusive, o Tite já esboçou um time com outros jogadores por conta desse desfalque que o Flamengo tem. Inclusive, ele acertou nesse esboço, tá? O Tite, pelo amor, eu tava com medo que ele fosse fazer cagada, mas não. Pelo menos no time que foi esboçado para enfrentar o Amazonas amanhã, o Tite fez certo. Meus amigos, é o seguinte, cara. Como eu já trouxe anteriormente para vocês essa informação, o Flamengo tem alguns desfalques, cara. Inclusive, tem um novo desfalque, um desfalque pesadíssimo, hein? Um zagueiro que vai fazer falta quando for acontecer o jogo contra o Amazonas. Estamos falando de Léo Pereira, meus amigos. Léo Pereira é o mais novo desfalque no clube de regatas do Flamengo. O Carolino não vai pro jogo. Hoje eu trouxe para vocês, mas eu vou repetir. Abre aspas no Twitter do Flamengo. O clube de regatas do Flamengo informa que o atleta Léo Pereira realizou exames neste sábado, dia 18. O diagnóstico foi de lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Segue tratamento no CT Ninho do Urubu. E além do Léo Pereira, que é um desfalque recente, aqui ó, ele fez exame dia 18, o Flamengo soltou essa nota aqui no dia 18, nós temos o Eric Pulgar. O Pulgar estava sendo cotado para jogar no Flamengo, para jogar o jogo de amanhã contra o Amazonas, mas aí teve algumas complicações, ele fez alguns treinos focados nele, né? Enfim, o Flamengo optou por não utilizar o Pulgar. O Pulgar não vai conseguir jogar contra o Amazonas, então nós vamos continuar com o Alanzinho no meio de campo. O Alan que vem fazendo boas partidas, o Alan vem jogando muito bem, cara. Se ele mantiver esse ritmo e o Pulgar voltar e não voltar jogando bem, igual estava tendo algumas atuações bem ruins, por sinal, o Eric Pulgar, se ele bobear, o Alan vai tomar o lugar dele, cara, porque o Alan tem uma velocidade que o Eric Pulgar não tem, é um diferencial do Alan, enfim, é a minha opinião. Então, além do Léo Pereira, nós teremos o Eric Pulgar, que já era um desfalque certo. A novidade aqui é o Léo Pereira, que teve essa lesão no músculo posterior da coxa esquerda, cara. E o Eric Pulgar até agora não se recuperou da entorse que ele teve no tornozelo esquerdo, cara. Deve ter sido uma baita entorse, irmão. O tempo que o Eric Pulgar tá no CT do Flamengo até agora não se recuperou dessa entorse. Complicado, hein? Mas por enquanto foi isso, meus amigos. Essas foram as informações. Ah, tava esquecendo já. O Tite esboçou o time com o Léo Ortiz no lugar do Léo Pereira. Graças a Deus. O Tite não vai colocar o Davi Luiz, cara. Nada contra o Davi Luiz, mas, pô, pelo amor de Deus, Tite, coloca o Léo Ortiz pra jogar, cara. Coloca o Léo Ortiz pra jogar. Na estreia do Léo Ortiz, ele já fez um gol de cabeça com passe de Lohan, cruzamento de Lohan. Então, pô, bota o cara pra jogar, Tite. Coloca o cara pra jogar. O Flamengo pagou uma fortuna. Maior contratação de um zagueiro na história do futebol brasileiro. Léo Ortiz é o zagueiro mais caro do futebol brasileiro. Não importa se veio da Europa ou aqui no mercado nacional. O Léo Ortiz é o mais caro da história do futebol brasileiro. O Flamengo fez isso por pedido seu, Tite. Então bota o Léo Ortiz pra jogar, cara. Tira cada grama de habilidade que o Léo Ortiz tem. Porque o cara foi caro. O Léo Ortiz foi caro, hein? Foi uma loucura o que o Flamengo fez. Então faça valer a pena
essa fortuna que o Flamengo pagou no Léo Ortiz. Agora sim, mas por enquanto foi isso. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Reiterando, deixe seu like, se inscreve no canal e também acione o sino de notificação. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais. Vamos, Flamengo!